Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aí a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Apesar de textos, cartas, epístolas, como a de Hebreus, as pessoas insistem em olhar para o Antigo Testamento de modo a rejeitá-lo, a fazer dele como algo que foi ultrapassado e deve ser deixado de lado e que teria muito pouco a nos oferecer. É óbvio que a igreja primitiva discordaria dessa visão, porque quando eles falam de Escritura Sagrada, eles estão falando do Antigo Testamento, porque era o que eles tinham como Bíblia. Lembre-se, os textos estavam sendo escritos ainda, aquilo que era do Novo Testamento. As coisas ainda estavam acontecendo no início da igreja. Então, o que eles utilizavam como livro-texto? Que não o Antigo Testamento. Mais do que isso, eles olhavam para o Antigo Testamento a partir de uma perspectiva cristocêntrica. Eles conseguiam enxergar Jesus no Antigo Testamento, coisa que as pessoas hoje conseguem colocar em oposição, o Evangelho e o Antigo Testamento, como se lei e graça não pudessem andar juntos, como se os profetas não estivessem falando e pregando sobre a pessoa de Jesus. E assim vão indo as ideias, as argumentações, porque no fundo, eu acho que essas pessoas elas têm uma grande dificuldade de entender o que o Antigo Testamento diz. E aí é mais fácil rejeitá-lo, é mais fácil dizer, olha, ele já foi, já passou, Jesus já veio, vamos ficar com o Novo Testamento. Mas é interessante como o autor de Hebreus retoma diversas histórias no capítulo 11, tentando motivar irmãos que estavam sendo tentados a retornar aos ritos judaicos, retornar à confiança na prática da lei como meio de salvação e não unicamente crer em Cristo Jesus. Crer só não basta, você precisa fazer algo mais. Era esta a mensagem que esses irmãos estavam ouvindo e sendo tentados a acreditar, descrendo assim na suficiência de Cristo Jesus. Então o autor de Hebreus ele vai mostrando como Jesus Cristo é grandioso, suficiente, como Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, mas não de modo a tornar o Antigo Testamento errado, mas sim de modo a mostrar que o Antigo Testamento, na verdade, nos conduz a Cristo Jesus. E aí ele olha no capítulo 11 para histórias, ele olha para personagens, boa parte desses personagens, se não quase a totalidade deles, ali em Gênesis, que é o livro que nós estamos estudando. Ele lembra das antigas histórias, conduz você por um fio que vai direcionar você à pessoa de Jesus, e essa é a primeira grande razão para você ler o Antigo Testamento e conhecer profundamente o Antigo Testamento e participar conosco dessa jornada que nós estamos fazendo nesse panorama bíblico. É que você entenda e aprenda como Deus conduziu a história até a pessoa de Jesus. Para que você entenda como a sua própria história também é algo que conduz a pessoa de Cristo. Como você mesmo, como indivíduo, faz parte dessa nuvem de testemunhas. E veja, a questão não era falar da nuvem. Ele aponta para essas pessoas, ele aponta para essas histórias, mas para mostrar um único fio condutor também da fé. Todas essas pessoas caminharam, viveram e andaram em fé. Isso é o que as igualou todas. Isso é o que tornou todas aquelas histórias que testemunharam a pessoa de Jesus. Eles não viveram seus próprios propósitos, eles não viveram seus próprios planos, eles compreenderam que estavam aqui para viver o que Deus tinha para eles. Eles sabiam que suas vidas não pertenciam a eles mesmos.
Então, por isso nós vemos tantos pela fé, pela fé, pela fé. E essas testemunhas todas estão nos ensinando a nos desembaraçarmos, para que não deixemos que o pecado que tenazmente nos assedia, nos impeça de vivermos a carreira que nos está proposta. Então veja, qual pecado os assediava? O que estava aqui sendo oferecido a eles, para que eles abandonassem essa carreira, abandonassem esse viver pela fé? A justiça própria. Viver pelas suas próprias obras. Viver pela confiança em si mesmo. E não viver pela fé. Se você olhar desde o capítulo 4, o autor de Hebreus ele vai demonstrando como a incredulidade foi aquilo que sempre desviou o povo de seu caminho. A incredulidade foi sempre aquilo que fez com que as pessoas tomassem outras decisões que não aquelas que se adequassem ou apontassem para o que a palavra de Deus ensina. Então a incredulidade do povo os conduziu a estarem diante da terra prometida, e mesmo diante das promessas de Deus, eles temeram. Então Deus não os deixou entrar no descanso. E assim Hebreus vai discorrendo e vai demonstrando como as consequências da falta de fé e como a realidade da obra de Cristo é aquilo que tanto precisamos. Confiança em si mesmo nunca foi o caminho. E o que essa nuvem de testemunhas testemunharam para nós? Viva pela fé. Não viva com justiça própria. Não viva com confiança. Não viva achando que é você quem realiza a obra. Não viva pensando que as coisas estão em suas mãos. Uma das minhas situações ou momentos prediletos do Evangelho é quando o autor bíblico começa a descrever os últimos discursos e conversas com Jesus, em que Jesus vai avisando os discípulos de que as pessoas vão persegui-los, que eles vão temer e vão dar no pé. E ele diz, mas eu digo isso para que vocês saibam, que eu já sei que é assim. Eu sei quem vocês são. Mas não é por isso que a obra vai ser impedida, porque não depende de vocês, depende de mim. Jesus sabe, Deus sabe da fraqueza da nossa fé. Pensa bem, o povo caminhou 2 anos inteiros, vendo a mão de Deus os sustentando, os conduzindo até a terra prometida. Viram o mar se abrindo diante deles. Esse povo viu Deus dando a eles cordonizes para que eles comessem carne, água onde não tinha água, a coluna de nuvem e fogo os acompanhando, os impedindo que recebessem sol na telha e ficassem com frio à noite, marcando sempre a presença de Deus entre eles. Eles viram tudo isso, mas quando chega diante da terra prometida, tremem de medo. São incrédulos. E aí cabe aquela verdade que eu tenho insistentemente conversado com os irmãos. Milagre não produz fé. A fé é dom de Deus. A fé vem de Cristo Jesus. Ele é colocado aqui como o autor e consumador da fé. Ele é aquele que é a razão da fé existir, porque foi o que Deus fez com Adão e Eva lá no início. Creiam. Qual é o caminho de fé? Que vocês esperem o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Ali começa a vivência pela fé. E ela alcança o seu clímax quando Jesus vem, morre e ressuscita. E ele vai consumar tudo, acabar com toda essa história, com essa carreira de fé, quando finalmente ele retornar e levar a sua igreja. Por isso ele é o autor e o consumador. Por isso ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que, preferindo morrer, sofrer do que a glória que lhe estava proposta, a alegria que lhe estava proposta, o fato dele ser Deus, ele prefere suportar a cruz. Esse é o caminho de fé, que nos conduz àquele que é capaz das atitudes mais esdrúxulas. Como assim? Você estava na glória, você tinha todo o poder, você tinha todas as coisas, e você prefere morrer por pecadores, por essa gente que quando for perseguida vai dar sebo nas canelas e te largar para trás.
e voltar para as suas vidas, que foi o que os discípulos fizeram. E eles viram os milagres, eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram um coxo andando, cego enxergando. Aí quando a perseguição veio, voltaram a ser pescador. O caminho pela fé, portanto, não se trata de um caminho de pessoas fortes, guerreiras, maravilhosas, vencedoras. A fé é justamente o caminho daqueles que estão de mãos vazias, de que nada fizeram por si mesmos e nada puderam por si mesmos, porque cada um desses, que alguns falam que é a galeria dos heróis da fé, mas eles não são tratados aqui como heróis. Eles são tratados apenas como crentes. Porque ainda que o autor aos Hebreus não tenha ressaltado, as pessoas já sabiam a história, e somente conhecendo o Antigo Testamento, você vai saber que Abraão, apesar de viver pela fé, teve os seus momentos de incredulidade. Você vai saber que Moisés, apesar de ter conduzido o povo durante tantos anos, e ter firmado os seus pés, confiando naquilo que Deus dizia, também teve os seus momentos de incredulidade. Não são heróis. São pessoas como eu e você, mas que são chamadas à nossa memória para que nos lembremos, para que saibamos que todas as coisas pela fé são vividas na pessoa de Jesus, cumpridas na pessoa de Jesus e desfrutáveis na pessoa de Jesus. Por isso eu preciso entender, é o que Paulo fala em Efésios 1:10, que Deus fez convergir todas as coisas a Cristo Jesus. E como isso se deu? Pela história daqueles que viveram pela fé, que puderam não simplesmente ser figurantes nisso tudo, mas se tornaram participantes dessa caminhada, até que aquele que deu sentido a toda a criação, viesse e adentrasse a própria criação. Então considerem isso atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. Perceberam? Personagem após personagem, exemplo de fé após exemplo de fé, ele chega em Jesus Cristo e faz para fazer o quê? Olhar para a galeria da fé? Olhar para aqueles homens? Não, firme os seus olhos no autor e consumador, firme os seus olhos em Cristo. É para você caminhar comigo e entender que Ele é a razão, Ele é o porquê, Ele é o nosso foco. É a pessoa de Jesus. Não é para você olhar para Moisés, não é para você ficar admirado com Abel, não é para você ficar, uau, Gideão, não é para você ficar assim. É para você perceber, com todas essas histórias, e olhar para a pessoa de Jesus e se extasiar. Aí sim, uau! É Ele, é sobre Ele, é para Ele. Então nós não estamos simplesmente estudando Gênesis, nós estamos aprendendo o caminho até a pessoa de Jesus. Nós não estamos simplesmente conhecendo a história das genealogias de Gênesis, os Toledotes, como nós já aprendemos aqui. Nós estamos aprendendo sobre a pessoa de Jesus. Por isso estudamos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é sobre um povo bárbaro que tinham leis bárbaras, de um Deus carrancudo. Não, o Antigo Testamento é sobre Jesus, de um Deus santo, que mostrou que o homem caído não consegue viver na santidade dele, mas que ele tornaria esse povo santo, porque ele é santo. E ele o faz na pessoa de Jesus. E essa foi a oração de Jesus pelos discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sei que tem um pecado aí que te assedia. O pecado do orgulho. O pecado da justiça própria. O pecado em que você pensa que a sua carreira cristã depende das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos, do quanto você sabe da Bíblia, do quanto você lê, do quanto você ora. Eu sei que esse pecado está aí. E eu sei porque ele está aqui. Mas o autor de Hebreus vem nos lembrar
que todos os nossos irmãos do passado viveram pela fé, não pela justiça própria. Não porque foram bons e capazes, mas porque Deus sustentou suas vidas para que a pessoa de Jesus fosse o clímax da história. Vamos continuar estudando, vamos continuar investigando a palavra de Deus, para que a gente entenda onde a gente se encaixa em tudo isso. Vamos orar. Deus santo e amado, poderoso, glorioso, é sobre o teu amor manifesto em Cristo, ó Pai, é sobre o teu sustento na existência do teu povo, no dia a dia de cada um de nós. É sobre a tua graça, é sobre a tua misericórdia. Não é sobre quem somos, ó Deus. Te imploramos, ó Pai, possamos viver pela fé, e assim a pessoa de Jesus seja testemunhada em nossas vidas. Te imploramos, ó Pai, possamos seguir a mesma carreira desses nossos irmãos do passado, que geração após geração apontaram para frente, apontaram para o grande dia, de que quando aquele que viria, mostraria a razão de existência de todas as coisas, ó Pai. Ajuda-nos a ver assim, ajuda-nos a entender assim, Senhor, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, Pai. Amém.